A paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Eu estarei aqui fazendo um breve resumo da lição 1 da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos. E o nosso tema geral é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Ou seja, o nosso assunto deste trimestre é sobre o apóstolo Paulo, que certamente foi o maior evangelista, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas de toda a história do cristianismo. Paulo é aquele que pregou com zelo tanto aos gentios como aos judeus. É aquele que, tendo ou não fartura, ele sempre teve a mesma motivação para anunciar o evangelho de Cristo. É interessante que o apóstolo Paulo ele enriqueceu a muitos, mesmo sem possuir riquezas. E mesmo o apóstolo Paulo tendo passado por frio, fome, experimentado cadeias e tribulações, mesmo tendo passado seus últimos dias numa masmorra e tendo enfrentado o martírio, a saber por conta de um imperador insano, Nero, a vida deste apóstolo continua a inspirar milhões de pessoas nos dias de hoje. E eu quero convidar vocês a acompanhar comigo, neste trimestre, a vida deste gigante de Deus, que enriqueceu a muitos, embora sem nada possuir aqui na terra. E para começarmos esse breve resumo que eu quero fazer, eu gostaria de sugerir que o escritor da revista, o pastor Elienay Cabral, que é o escritor desta revista, que Deus possa continuar o abençoando, que possamos orar pela vida deste homem de Deus, para que ele continue a nos trazer materiais assim, pedagógicos, que nos instruem na santa palavra de Deus. Mas eu queria sugerir o que ele nos sugere, para que venhamos ver como que era o mundo do apóstolo Paulo, para entendermos um pouquinho melhor acerca deste gigante de Deus. Então estaremos analisando de forma resumida, de forma breve, a tríplice cultura do apóstolo Paulo, a saber, a judaica, a grega e a romana. E como o escritor sugere aqui, estaremos começando pela sua cultura romana. Mas irmãos, eu queria fazer uma observação. Eu queria te chamar a atenção na revistinha mesmo sobre o texto áureo para fazer algumas considerações. O texto áureo nos diz assim: disse-lhe, o texto áureo está em Atos capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aqui o Senhor Jesus está tendo uma conversa com Ananias numa visão. E ele está falando que Paulo era um vaso escolhido para ele, para levar o seu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então, dentro deste texto áureo, eu vou agora pautar os 3 tópicos a seguir, à luz deste texto áureo. Por que que Paulo era um vaso escolhido para Deus? Eu queria, à luz dos tópicos, citar algumas razões. Porque Deus escolheu Paulo a dedo. E quero deixar isso bem claro no fim e na conclusão, para que os irmãos não me interpretem errado, tá? Mas veremos a primeira razão aqui no primeiro tópico já. Vai falar aqui que a origem de Paulo. Vai falar que Paulo nasceu numa cidade de Tarso. Paulo era natural de Tarso, nasceu na capital da Cilícia, que era um lugar da província romana. Ou seja, Paulo, embora ele não era um romano de sangue, ele nasceu numa província romana. Dito isto, logo ele teve a sua naturalidade romana, por isso que ele tem o nome romano, a saber, Paulo. E uma das razões que eu poderia destacar já de forma resumida é esta, que Paulo ele era romano, ele conhecia a cultura romana, ele sabia das rotas, ele sabia dos lugares, por assim dizer, conhecia o mapa geográfico melhor do que os demais apóstolos, por ele ser um cidadão romano. E um cidadão romano, ele tinha certos privilégios. Privilégios estes, por exemplo, que um cidadão romano ele não poderia ser açoitado antes de ser condenado. E Paulo faz menção disso pelo menos por 2 vezes. A primeira vez que ele usa esta prerrogativa é em Atos 16, quando ele e Silas são chicoteados. E depois que ele fala que era um cidadão romano, os governadores daquele lugar, os líderes daquele lugar, eles ficaram com medo, ficaram nervosos e começaram a entrar, digamos assim, em pânico, porque não se pode fazer isso com um cidadão romano. Uma segunda vez foi, e dessa vez pode ter sido evitado, se encontra aqui em Atos 22,
no versículo de número 25, que fala assim: quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito, ou é permitido açoitar um romano sem ser condenado? E logo eles perguntam se Paulo era cidadão romano, e Paulo diz que era, e Paulo ali é livre de ser açoitado. É interessante também que um cidadão romano ele não poderia ser executado com morte de cruz, que seria a pior execução da época. Um cidadão romano não poderia passar por essa execução. Talvez isso explique o porquê Paulo ele foi decapitado e não crucificado, tá? Mas então o cidadão romano ele tinha esses certos privilégios, meus amados irmãos, tá bom? E Paulo ele conhecia melhor a geografia da cidade romana, tinha esses certos privilégios. Então uma das razões é justamente por isso, por Paulo ter a cidadania romana. Isso justamente já o dava, Paulo tem uma cidadania romana, isso já dava vantagem a ele nesse sentido de conhecer rotas, de conhecer os lugares estratégicos, tá? Mas ainda o outro sim é sobre a sua cultura grega, né? Aí é o segundo ponto, o mundo cultural de Paulo. Paulo ele tinha uma cultura grega. Paulo ele não era somente um erudito, como estaremos vendo no terceiro ponto. Mas Paulo também ele tinha um vasto conhecimento secular. Paulo ele era um poliglota. Ele falava mais de um idioma. Além de ele falar o aramaico, o hebraico, que eram línguas que eles aprendiam ali de cultural deles, da cultura dos judeus. Paulo também falava o grego koiné, que era uma língua comum ali nos dias deles. E dentre essas outras, Paulo era um poliglota. Mesmo em um determinado momento, quando Festo vai chamar Paulo de louco, ele tem que se curvar ao conhecimento deste homem quando ele fala: estás louco, as muitas letras te fazem delirar. Mesmo Festo tem que se curvar ao grande conhecimento que este homem detinha, o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo ele tinha um vasto conhecimento secular. E este conhecimento que ele tinha, e o escritor ele bem nos mostra aqui no terceiro subtópico do segundo tópico, quando ele fala sobre, naquela época, aquele mundo ser influenciado pela cultura grega, e a saber que ali eram muito influenciados pelo politeísmo e pelo gnosticismo. Politeísmo vai falar de pessoas, ou era a cultura daquela época onde eles criam em vários deuses. Deuses do sol, um deus para a lua, um deus para a colheita, e aí vai. Esse é o sentido de politeísmo. Aquela cultura ela era muito influenciada. E Paulo, conhecendo muito bem esta cultura, ele estava apto a enfrentá-la, como ele enfrentou em Coríntios, como o escritor aqui dá referências, capítulo 8, versículo 5. Paulo fala que havia um só Senhor, um só Deus, uma só fé. Ou seja, ele estava combatendo esse politeísmo que estava adentrando as igrejas, a igreja de Cristo. E não obstante também, Paulo ele teve que combater o gnosticismo. Se já vimos que politeísmo, que era uma grande influência daquela cultura, que significava eles acreditarem em mais de um Deus, o gnosticismo ele pregava que a matéria, toda a matéria é ruim. E isso levava a dois extremos. O primeiro extremo é, já que a matéria é ruim, eu vou castigar o meu corpo. E aí eles começavam a se flagelar, ficavam sem comer os melhores alimentos. E outros levavam para outro extremo. Por exemplo, já que a matéria é ruim, vamos aproveitar a vida, vamos fazer isso e aquilo. E isso levava à libertinagem, à prostituição e às demais outras coisas. E outro sim que o gnosticismo negava era que Cristo veio em carne, que Cristo se fez carne. Uma vez que o gnosticismo, que a raiz dele é falar que toda a matéria é ruim, logo eles negavam que o Filho de Deus veio em carne. É por isso que você vai ver o apóstolo Paulo, o apóstolo João também falando isso em suas cartas, que, por exemplo, no livro de João, o apóstolo João falou que o verbo se fez carne, o verbo era Deus. É João jogando por terra também esta falsa doutrina do gnosticismo, que toda a matéria era ruim, e que isso tinha adentrado as igrejas, e adentrou também a igreja de Coríntio. Paulo, ele combateu isso fortemente. Por quê? Porque Paulo, ele era uma pessoa que conhecia essa cultura. Os irmãos vão lembrar lá no Areópago, quando Paulo citou alguns
filósofos conhecidos, como Paulo mostrou, está adequado à mais refinada sabedoria daquela época. Então Paulo ele sabia, ele conhecia bem isso. E Paulo ele refutou essas teses erradas, esses conhecimentos errados, de forma dura, de forma rápida, de forma com zelo, ele fez isso, tá? Então eu destacaria outra razão porque Deus escolheu o apóstolo Paulo a dedo, é porque o apóstolo Paulo tinha esse vasto conhecimento secular e ele, como aconteceu, se tornaria apto a defender o evangelho quando isso adentrasse a igreja de Cristo, como de fato adentrou na igreja de Coríntios, na igreja de... e outras mais ali nas regiões. E Paulo teve que combater essas falsas doutrinas. Mas, ainda assim, querendo ver aqui com vocês de forma resumida o terceiro ponto desta lição, o mundo religioso de Paulo. A terceira razão que eu posso dizer para os irmãos é justamente por causa desta. E não é só uma terceira razão, eu estou aqui linkando uma, duas, três, mas tem muitas outras razões que podemos ver por aí. Eu estou somente falando de forma resumida, tá, amados irmãos? Mas note que Paulo, ele vai citar aqui que Paulo ele diz que ele era judeu, né? Na sua defesa ele vai falar que ele era judeu, que ele tinha nascido em Tarso, por ele era judeu. Em outras palavras ele fala, olha, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus. Paulo está falando, olha, o mesmo sangue que corria nas veias do patriarca Abraão corre nas minhas veias. Tanto meu pai como minha mãe são judeus e eu sou judeu, eu sou hebreu de hebreus. Ele está se justificando, falando que era judeu, e ele ainda continua falando que na idade dele, ele excedia os da idade dele, no sentido de conhecimento, de aprendizagem, de compreender melhor o que estava aprendendo na sua nação judaica. E um detalhe importante é que ele estava aprendendo aos pés de Gamaliel. E Gamaliel, a saber, era um grande doutor, era uma grande pessoa uma pessoa entendida da lei, da palavra de Deus naquela época. Não era qualquer um que poderia estar aos pés de Gamaliel. Os pais de Paulo tinham a condição de colocá-lo ali. E ele estudou aos pés de Gamaliel, aprendendo a Torá, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá bom? Então ele era apto a defender a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Paulo ele tinha conhecimento e ele excedia os da idade dele. Em outras palavras, eu destaco aqui a outra razão, que Paulo ele conhecia a palavra de Deus. E como podemos ver, quando a palavra de Deus era refutada ou tentava usar a palavra de Deus, Paulo, de forma dentro da palavra, ele rebatia as falsas heresias. Dentro do Antigo Testamento, Paulo apresentava Cristo, mostrando Cristo lá no Antigo Testamento, tá? Então, uma outra razão porque Deus escolheu Paulo é porque Paulo ele era instruído na palavra de Deus, na lei do Senhor, na Torá. E vemos assim uma pessoa preparada para defender a palavra de Deus, tá? Uma pessoa que é estruturada na própria. Então, já partindo para a conclusão, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo não foi qualquer pessoa a ser escolhido. Não foi uma pessoa que Deus simplesmente selecionou por acaso. Não. Paulo tinha características que os outros não tinham, tá? Não estou dizendo que Paulo era melhor do que os outros. Não é isso. E também não estou dizendo que se Paulo não aceitasse ou não fizesse a obra de Deus, o plano eterno de Deus seria prejudicado. Não estou dizendo isso, tá? Mas só que Paulo, ele era singular, ele era único para fazer esta obra, tá bom? E eu já vou discorrer isso um pouquinho mais nesta conclusão. Mas antes de dizer isso, o que eu não estou querendo dizer? Eu não quero dizer que Paulo, ele era insubstituível, porque não era, tá? Deus não dependia de Paulo. Era Paulo quem dependia de Deus. Se Paulo não fizesse a vontade de Deus, ou não quisesse fazer, ou por algum motivo deixasse de atender a esse chamado divino, o plano eterno de Deus não seria frustrado. A palavra de Deus seria anunciada, tá bom?
O que seria frustrado na vida de Paulo seria o propósito de Deus na vida deste, tudo bem? Mas só que os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas uma vez que entendemos isso, tá? E Deus, na sua infinita sabedoria e na sua soberania, Deus escolheu anunciar a palavra dele por intermédio da igreja, por intermédio dos seus servos. Um exemplo disso, Jesus fala que é os servos dele, os discípulos, que são o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus conclui dizendo: para que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu, tá? E tem muitas outras referências também que vai mostrar que Deus fala por intermédio da igreja neste mundo. Ele não depende, mas ele soberanamente escolheu anunciar o evangelho por intermédio da igreja. Não foi de anjos, os anjos não têm esse privilégio, mas a igreja tem esse privilégio e através da proclamação do evangelho chamar os cativos e perdidos para debaixo da graça de Deus, tá bom? Mas dito isso e entendendo isso, Paulo foi um instrumento escolhido por Deus a dedo, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Deus, ele faz acepção para escolher para a obra. Sim, Deus faz acepção. O que Deus não faz acepção é para a salvação. Deus está de braços abertos, como temos visto em João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira. Mas para o serviço, para o trabalho, para a obra, Deus faz acepção. Tanto é que para os dons ministeriais vai falar que uns Deus deu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e por aí vai. Ou seja, nem todos podem ser apóstolos. E como veremos no decorrer da lição, não existe mais apóstolos como os 12 e o apóstolo Paulo. Já se encerrou nesse sentido, tá? Uns Deus deu para profetas, nem todos podem ser profetas, ter um ministério profético. E outros ele deu para evangelistas. Falando de ministério, nem todos podem ser evangelistas. Deus faz acepção para o serviço, tá? Então Deus, ele escolheu o apóstolo Paulo para fazer esta grande obra, tá? E obviamente Deus o capacitou. E vemos que o Novo Testamento, ele contém 13 cartas, ou no mínimo 13 cartas do apóstolo Paulo. Há alguns que entendem que a carta aos Hebreus também foi ele, mas isso não tem como provar. Então, 13 cartas dos 27 livros do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo quem escreveu, neste trabalho incansável deste soldado de Deus, tá? Então, Paulo, ele foi um vaso escolhido a dedo por Deus, que desempenhou este trabalho pela graça de Deus, tá? E que refutou as heresias, usou tudo o que tinha a favor naquele tempo, no caso o politeísmo, como acreditavam em vários deuses, ele usou isso como uma oportunidade para anunciar a Cristo, tá bom? Ele usou os meios de rotas na cidade romana, tudo o que tinha a favor ele usou. E o apóstolo Paulo, ele pregou tanto a gentios, por mais que ele seja chamado apóstolo dos gentios, temos que ter em vista que ele foi um apóstolo que pregou aos judeus também, tá, irmãos? Como vemos em Atos 9,15, ele foi chamado para anunciar o nome de Deus, o evangelho de Cristo, para gentios, reis e aos filhos de Israel também, tá? E no decorrer das lições vamos se aprofundar mais sobre o apostolado de Paulo, sobre esses pontos que eu deixei meio em aberto, porque aqui é mais um resumo. E agora eu queria fazer uma aplicação sobre o que aprendemos nesta primeira lição para a nossa vida, o que podemos trazer de forma prática. Assim como Deus escolheu a dedo o apóstolo Paulo era único. Ninguém poderia realizar aquela obra que ele realizou, que Deus confiou nas mãos dele, desde que entendemos que Deus não depende de ninguém, tá? Se ele não realizasse, lembrando, não frustraria os planos de Deus, tá? Devemos ter isso em mente. Mas o que Deus confiou nas mãos do apóstolo Paulo, era o apóstolo Paulo que ia fazer. Os outros apóstolos não iriam fazer o que estava confiado ao apóstolo Paulo fazer. E aqui eu aplico. O que Deus tem confiado nas suas mãos, eu não posso fazer. A pessoa que está do seu lado não pode fazer, é para você fazer. Porque embora somos mais de 6 milhões de pessoas, 6 bilhões, e embora tenham muitos filhos de Deus, você é uma pessoa exclusiva para fazer esta obra que Deus tem te chamado, tá bom? Você é uma pessoa original, eu sou original. Deus conta conosco naquilo que Ele confiou a cada um de nós, tá? Independente da proporção, o que Deus confiou nas nossas mãos, Deus tem nos dado capacidade para fazer, tá?
Então faça com amor, faça com empenho, porque outra pessoa não vai realizar isso na sua vida. Lembrando que nós não somos insubstituíveis. Se eu não fizer, isso não frustra os planos de Deus, não os planos eternos. A palavra dele vai ser anunciada, a obra dele vai ser feita. Mas vai frustrar os planos de Deus na minha vida, tá? Se você não fizer a vontade de Deus, vai frustrar os planos de Deus na tua vida. Então, para você, professor de EBD, professora de EBD, continue se esforçando. Os dias ruins chegam, mas continue firme. Lembrando, este grande apóstolo que estamos estudando, o que mais trabalhou, e ele mesmo diz isso, este que inspira milhões de vidas ainda nos dias de hoje, perceba qual foi o fim dele. Ele passou os últimos dias numa masmorra, passando frio. O seu fim foi ser degolado. Todos o abandonaram, só ficou com ele Lucas. Tá? Então o fim deste gigante de Deus foi um fim triste. Muitos de nós nos dias de hoje podem falar assim, mas eu queria provar um pouquinho dos sinais e dos prodígios que Paulo fez. Mas será que queríamos também provar o final da carreira de Paulo? Certamente não, né? Então pensemos como foi o fim deste gigante. E que isso possa ser de uma motivação para que quando estivermos nos dias ruins, nos dias maus, não possamos parar. Quando estiver na noite, que possamos continuar firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão, assim como o trabalho deste gigante de Deus não foi vão. E ele morre dizendo, antes de morrer dizendo que a coroa já está preparada para ele naquele grande dia, tá? Então continue firme, continue dando o seu melhor para a obra de Deus, continue se esforçando para levar o melhor para a sua classe, tá? Queridos e amados irmãos, sabendo que esta noite passa, que a noite dura pouco tempo, mas quando chegar a luz do sol, quando chegar o dia é mais longo, o dia é mais demorado. Que Deus em Cristo vos abençoe. Espero que de alguma maneira eu tenha contribuído um pouquinho para o resumo geral desta lição. Se Deus assim me permitir, estarei lecionando as próximas aulas. Que Deus abençoe. Se você gostou e se você acompanhou até aqui, se puder, se inscreva no meu canal, ative o sininho, que se assim Deus o permitir, estarei semanalmente postando as lições de EBD. E já estarei procurando gravar a próxima aula. Deus abençoe, fiquem na paz.